Diga-me uma coisa, depois de Leipzig, Bruno Lage ter-se-á mesmo convencido que é impossível ganhar os jogos hoje com as equipas da manhã? Eu estou convencido disso. Mas ele terá já criado essa convicção depois, até pelo que disse? Eu acho que estava a aprender. A constituição da equipa em Leipzig, o modo como a própria equipa encarou o jogo, com outra personalidade, com outra capacidade de gerir o desafio, etc., mostram que, de facto, à quinta, Bruno Lage percebeu definitivamente que não podia ter jogado como jogou outros jogos. Eu quase que me atrevo a acrescentar, e o modo como jogou. E o modo como jogou, pois, exatamente. O modo como jogou. Exatamente. Em condições normais, mesmo com o azar de ter sofrido dois... O azar, que isto é a contingência, não é azar, é a contingência de ter sofrido 2 golos no fim, em condições normais, teria sido um excelente resultado com o atual líder da Bundesliga, não é? Atual Liga. É claro que Bruno Lage primeiro teve a sinceridade de dizer que estava a aprender. Que estava a aprender. Não, ainda bem que diz isso. O problema é quando não se aprende. É quando não se aprende, ou melhor, ou quando repete o erro. Não é? O problema não é do erro, é a repetição do erro. Estamos com o Mourinho, não vou repetir erros, vou fazer... Exatamente, aliás, o Bertrand Russell é que dizia, há tantos erros para cometer, porque é que estamos sempre a cometer os mesmos erros? Podemos inovar no erro, não é? E de facto, inovar no erro dá um certo arejamento. Em todo caso, na minha opinião, Bruno Lage tem algumas atenuantes relativamente aos jogos em que não jogou com a equipa principal. Por exemplo, muita questão do André Almeida, mas tirando o jogo que o Benfica fez em Lyon, não é? Nos outros ele não estava em condições de jogar, estava magoado. Não estava. Com o Leipzig em casa estaria. Não sei se já estava. Mas sim. Depois houve aquelas lesões, várias lesões. Enfim, podia ter sido melhor, é certo que podia ter sido. Mas aprendeu, isso é muito positivo. Aprendemos todos no Benfica. É assim, o Benfica fará seguramente tudo para classificar-se para a Liga Europa. Agrada-lhe que o Benfica se qualifique para a Liga Europa, António? Eu tenho um certo conflito interno na resposta, não é? Mas a resposta que eu, quando tenho dúvidas, normalmente dou, é aquela que é mais intuitiva, agrada. Porque há aspectos que contam, é o prestígio, apesar de tudo. É claro que num golo esteve a diferença entre está muito mais perto da Champions, nos oitavos de final, do que está hoje perto dos 16 de final, o que é espantoso, não é? Porque se o Benfica tem ganho 2-0, bastava ganhar ao 0 para ir à Champions, aos oitavos. E agora tem que ganhar 2-0 para ir à Liga Europa, porque realmente estes detalhes são interessantes. Agora, por outro lado, acho que o Benfica precisa de fazer pontos para o ranking do próprio clube. E 16 avos, oitavos de final em princípio, na Liga Europa... Brincar, ainda ninguém reparou nisto, mas o Benfica na próxima época, se classificar para a Liga dos Campeões, já não são 40, já são 25. Pois, exatamente, é isso. E ao terceiro pote, bem, embora os potes não quero dizer nada, não é? Mas é isso tudo. E depois não é a montra para os jogadores que é a Champions, mas é jogar na Europa. Se bem que esta Liga Europa começa a jogar na Europa, que João Félix Exatamente. Não foi na Champions. Exatamente. João Félix valorizou bastante para uma transferência astronómica. Nos 30 classificados, que foi no 28º, nesta classificação da... E já sabe quem é que ganhou o prémio Copa? E é um sério candidato a ganhar o prémio Copa. Pode ganhar, mas de qualquer forma o João Félix é o único jogador português... É o prémio jovem. Havia o Puskas é de gol, sim. Só falta o Kubala. Para ficar completo. Exatamente. Se bem que este Copa era mesmo francês. É o único jogador, apesar de filho de polaco, que jogou no Campeonato Português. Durante o período que conta para este prémio, o João Félix fez metade da época no Campeonato Português, portanto é o único que... Fez mais jogos no Benfica que no Atlético Madrid. É o único que conta. E aliás, eu até acho, só para seguirmos, que
muito mais justo do que o Cristiano Ronaldo não é ganhar a Bola de Ouro, é entrar no top 3 da Bola de Ouro, seria o João Félix ganhar o Copa. Mas pronto, é uma questão de opinião. Eu também acho, concordo. Viu o jogo ontem do Atlético de Madrid? Aí está, ontem. Diga, Viu o jogo? Vi. Quando lá qualquer coisa, classe, mas Simeone Viu aquele centro que... não está a ver Não, e bem aquele lance sobre o Piqué. E o lance sobre o Sobre o Piqué. Piqué também. E o centro que depois o guarda-redes... que é a melhor O oportunidade do Simeone gol depois. tira ao João Félix dizendo que lhe pareceu que já estava esgotado. Não parecia nada. Não, pior, Nada, Zé, nada. disse, Aliás, a cara disse com que ele pior, sai, não é? Pareceu que já tinha dado tudo ao jogo. Pois, Que já tinha dado, não é só que estava cansado, é que juntou-lhe o que já tinha dado tudo ao jogo. Acho que é uma coisa assim um bocado incompreensível. Vitolo. Até os treinadores têm sempre umas manias. Não, é Vitolo. Vitolo. Mais tolo do que Vitolo. Exatamente. António, o Benfica jogou bem em Leipzig, ou pelo menos jogou bem em Leipzig. Jogou bem em Leipzig. O Benfica... E ganhou com uma facilidade muito grande ao Madrid. É aquele 3-0, se fosse 3-0 com aquele gol do RTP. E repara, há uma coisa, nós temos que cada vez mais uma tendência que eu às vezes não considero muito justa, de analisarmos jogos que as equipas grandes tornam mais fáceis, confundidos com jogos que as equipas pequenas se apequenam. E não é este o caso, não foi este o caso. Mais do que o Marítimo se ter apequenado, o que eu tirei deste jogo foi o Benfica, ele próprio, a facilitar aquele jogo e a aproveitar, sobretudo, uma ideia que eu vou ser sincero, agrada-me e às vezes irrita-me um bocadinho aquela perspectiva quase lírica de haver quem diga que equipas como o Marítimo do Zé Gomes, que não tem nada a ver com o Marítimo do Nuno Manta Santos, joguem contra o Benfica ou contra o Futebol Clube do Porto, jogando sem prescindirem da sua ideia de jogo e sem prescindirem da sua identidade. Portanto, há equipas que conseguem fazer isto, o Marítimo fez isto na Luz. O primeiro quarto de hora é brilhante. Tem as duas primeiras oportunidades de golo e depois perde o jogo por 4-0. Perder com o Benfica por 4-0 não é um resultado humilhante se nós analisarmos o jogo que o Benfica fez. E, portanto, é no sentido em que o Benfica não andou a mendigar o brilho, aproveitou o brilho. E não andou a aproveitar um jogo facilitado, facilitou o seu próprio jogo para ser melhor do que o adversário. E, portanto, quando isso acontece, eu acho que temos de dar mérito ao Benfica, mais do que dar de mérito ao Marítimo. Em termos comparativos do Marítimo este ano, com o Marítimo ou outros Marítimos, este Marítimo não me pareceu pior do que foi com outras equipas. Este foi o Benfica Marítimo mais perto da época passada no Campeonato Nacional. Não, este foi o melhor Benfica. Isto é alegre, desenvolto, da dinâmica. Era aí que eu ia chegar. E há bocadinho, quando o Zé lhe falava da aprendizagem do Bruno Lage, não há dúvida nenhuma que ele aprende depressa e aprende muito bem. Porque, eu vou ser sincero, quando vi a equipa em Leipzig sem o Florentino, achei, isto pode ser uma daquelas invenções que só... Aqui é capaz de funcionar muito bem, mas se calhar não é a melhor solução para o Benfica do futuro. E eu, neste momento, gosto tanto do Florentino e acho que o Florentino tem um projeto de futuro tão interessante. Eu acho que neste momento, esta combinação Taarabt-Gabriel dá à equipa uma dinâmica e uma projeção ofensiva muito maior, diminuindo-lhe... Antes de falar em Gabriel, há um jogador que também está a fazer a diferença, que é o Vinícius, não é? E depois, que é um jogador que só vê baliza à frente, não é? Sim, só vê baliza à frente. E depois continuamos a ter aquilo que é... Tão diferente de todos os outros que jogaram no ataque do Benfica nos últimos anos. Mas, tão diferente, porque... E continuamos a ter uma... O Lima não era de baliza, era mais de... Era mais de movimentação e flutuação. O Cardoso não jogava tão próximo da baliza. O Cardoso não jogava tão próximo da baliza, o Jonas muito menos. Sim. E é um jogador diferente nesse aspecto. Mas é um jogador que é um jogador tão diferente que faz aquilo que o Seferovic consegue fazer de melhor sem fazer o pior que o Seferovic faz. O Seferovic não marcava, enfim, estou a exagerar, não marcava o segundo gol contra o Leipzig. Se calhar não. É das situações em que o Seferovic tem mais dificuldades. Neste interessantíssimo Benfica,
que eu acho que o resultado espelha aquilo que foi a qualidade do Benfica no jogo, e tal como eu digo, muito mais por mérito do Benfica, porque do mérito do Benfica voltou a notar-se uma outra coisa, sem querer ser ofensivo com a metáfora, porque cada vez mais no Benfica o Pizzi vai sendo uma espécie de Bruno Fernandes. Sim, pois vai. Naquele sentido que aquilo que dá ao jogo... Está em grande forma. Se quisermos de outra maneira, quando o Pizzi joga bem, era o Benfica aquela foi ganha. Não, aquela era aquela Essa ideia. é que é indiscutível. Não, era aquela ideia que eu já aqui expressei, que é quando o Pizzi joga bem, o Benfica joga melhor; quando o Pizzi joga mal, o Benfica joga pior. É indiscutível. Portanto, é o pêndulo. É mais do que o pêndulo. Eu acho que já é. É um metrónomo. É mais isso. É um metrónomo. Exato. Pois, porque o pêndulo fica ali um bocadinho só pelo jogo dos equilíbrios. Ele neste jogo do Benfica houve um caso. Não, e houve uma coisa boa, foi a relva. A relva sintética. Notou-se, mas é que se notou, não foi um pormenor. Aliás, os 10% sintético foram contestados e foram motivos de contestação. Quer dizer, a própria UEFA tem diretivas apontando para dizer que isto é o melhor. E temos já estádios assim, não é? Tanto quanto disseram, não é? Vários dos melhores clubes do mundo. Não, aqui mesmo, no campeonato. Temos acho que é Braga, não é? É Braga. Não, mas Braga já teve essa solução. Mas eu ia perguntar a vossa opinião. Em relação ao gol do Vinícius, ao terceiro golo. Posso começar eu, que já Deixa-me questionar só, porque assim, o Vinícius remata para a baliza, vem um defesa do Marítimo a tentar tirar a bola que vai para a baliza e é o último a tocar. Ai, veríssimo. A FIFA diz explicitamente que o gol deve ser atribuído ao jogador que muito bem, a bola vai manter. E na bola enquadrada. E para as contas da Liga, que não para as da bola, diga-se de passagem, para as contas da Liga, e para o relatório do árbitro, que são feitas a partir do relatório do árbitro, o gol é um autogol. Mas olha, eu vou só dizer, eu de uma forma muito prosaica, vou só repetir aqui o que ouvi ontem do Rodolfo Reis, que é insuspeito, que é: só alguém que não percebe nada de futebol é que pode dizer que aquele gol não é do Vinícius. Mas é o árbitro responsável, não é? Para a Liga. Está bem, mas que é o relatório do árbitro, melhor dizendo. Também é uma patente isso. Isto faz-me lembrar, para pior, uma ideia também muito gira do Bill Shankly, que uma vez disse, a propósito de uma arbitragem qualquer, que os árbitros podem saber muito de futebol, mas normalmente não sabem nada de leis. E é isso aí que estraga muitos jogos. Portanto, neste caso, se calhar, os árbitros podem saber muito de leis, mas não sabem nada de futebol, porque só não sabem nada de futebol mas isto é um caso, não é um gol. Isso é um caso de estudo. Como, aliás, houve outro caso ontem, aquele no Sporting. A expulsão do Sim, que é preciso o Bruno explicar como é que tem... Exatamente. Não, ali houve um equívoco do árbitro e do vídeo-árbitro. Os dois ao mesmo tempo... não estavam a manejar tão bem quanto deviam o protocolo e equivocaram-se, e foi um equívoco que depois não foi assim muito prestigiante. Nada porque assim, o vídeo-árbitro não pode ser interromper para questões de cartões amarelos. Não, aí não. E aquilo estamos com o segundo cartão amarelo. Certo. No entanto, se por outra razão o árbitro for chamado e for ver... Tem que rebobinar, não é? Rebobina, e se houver um lance de cartão amarelo, então aí ele, depois de ter ido lá, pode mostrar o cartão amarelo. Porque o vídeo-árbitro não serve para cartões amarelos ou para segundos amarelos, neste caso. Claro. Ali foi uma parte gaga, foi uma tragédia grega. E num lance em que me pareceu que realmente aquele parte logo de um erro de base, porque era um lance para cartão vermelho e não para cartão... Exatamente. Sim, até isso, até nesse sentido. E, portanto, se ele tem mostrado o vermelho direto, sim, pois, não havia... Porque apesar do fora de jogo, a questão disciplinar mantinha-se. Portanto, o único problema é exatamente esse. Nem o Hugo Miguel, nem o Bruno Esteves, que era o VAR, estavam suficientemente confortáveis com o conhecimento teórico do protocolo. E chegaram ali e bloquearam. E quanto a isso... E foi preciso o Bruno Fernandes explicar-lhes. Pois foi, que chamou a atenção. Mas é assim, depois... Se ele interrompeu para marcar fora de jogo, portanto, o seguimento... Não, foi sendo amarelo. É porque ele mostra o segundo amarelo. Se ele mostra vermelho direto... E eu até admito, sinceramente, até admito, analisando o lance, que o lance pudesse ser para vermelho direto.
Embora... Eu admito isso. Se ele tem mostrado vermelho direto, nada a dizer. Não pode mostrar o seu segundo amarelo. Amarelo seria obviamente. Olha, amarelo seria. Estamos a 1 minuto e 20. Mas o amarelo que deu vermelho, Bernardo Silva ficou em nono na bola de ouro, que é um lugar prestigiante. E o De Ligt ganhou o prémio Copa, como era de... Era um dos candidatos. Aliás, o De Ligt está agora deu uma barraca também no jogo das exatamente, Juventus. sim. Fez um jogo péssimo, está a ter uma dificuldade grande de adaptação à Juventus. Mas para o Bernardo Silva é uma sempre ganhou o Messi. A classificação ainda não foi divulgada. Eu atrevo-me a dizer tudo aponta para que seja de facto o Messi o vencedor. Ele está lá, o Cristiano não foi. Portanto, sabes que eu atrevo-me a dizer mais. É uma classificação obviamente honrosa para o Bernardo Silva. É o prenúncio daquilo que nós vamos ter muito, muito em breve, que é um Bernardo Silva bem mais acima a lutar pelo pódio, pelo menos. Sim, também. Mas digo mais ainda. Acho que o 9º lugar ainda assim é injusto. Isso achas que devia ser também? Precisava de ver os outros. É o melhor jogador e muito bem, o melhor jogador da Premier League. 5'10". 5'10", exatamente. É o melhor jogador da Liga das Nações. Que é o top 10 dos feitos. Eu acho que era mais porque é o melhor jogador da Liga das Nações, indiscutivelmente, por mais que isso tenha custado a bola de ouro ao Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo começou a perder a bola de ouro exatamente no facto do Bernardo ter sido escolhido para melhor jogador da Liga das Nações. Neste momento é o melhor jogador da seleção. Exatamente. Não, isso ninguém pode pôr em causa isso. António, eu sou o dono do relógio. Olha, eu vou mesmo para cá. E é, segundo o Guardiola e também para mim, o melhor jogador da Premier League nessa coisa. Portanto, eu acho que podia estar bem acima. E está muito bem este programa. Tivemos aqui uma hora de conversa agradável e profícua sobre futebol. Voltamos na próxima segunda-feira com a Tribuna de Honra. Tenham uma boa semana.